negócio é o seguinte, o Renato deu uma dura nos jogadores do Grêmio pelo vacilo no começo do jogo contra o São Luís de Juí, uma das piores equipes do campeonato, em jogo no último domingo na Arena. Mas e quem dá a dura no Renato? Já vamos falar sobre isso. Antes eu queria te convidar para se inscrever no canal, para curtir, para discutir, para debater futebol conosco em época de coronavírus, quando todos nós temos que nos precaver, ficar atentos e o que é mais importante, e vem antes de tudo, buscar a informação correta, buscar a informação adequada. Fique ligado aí nas emissoras de rádio e televisão, nos jornais, na internet, em sites que você confia, que tem credibilidade, para que a gente esteja na mesma página, para que você esteja atualizado e principalmente utilize o recurso que agora é o mais importante, que é o da prevenção e da cautela, sem histeria, sem pânico, mas também sem desconhecer este momento, que requer serenidade e seriedade. Vamos falar de futebol? Vamos falar de Grêmio, de Renato Portaluppi? O Grêmio ganhou do São Luís depois de estar perdendo por 2-0. E o Renato foi para a entrevista coletiva e deu um laço no seu time. Chegou a dizer o seguinte: a gente começou o jogo como se estivesse desfilando num shopping center. Antes da coletiva, durante o jogo, em uma parada técnica devido ao calor, para que os jogadores bebessem água, o Renato disse o seguinte para os jogadores, e como o estádio estava vazio, as emissoras de rádio e televisão conseguiram escutar isso. Ele falando na beira do campo para os seus jogadores: eu tô cansado de ter que ajudar vocês. É uma vergonha geral o que está acontecendo aqui. O Grêmio conseguiu virar o jogo, fez o 3-2, mas ainda assim não foi uma atuação. O Renato cobra os seus jogadores e o faz com eficácia, tá certo? Ele tem que fazer. E esse é o papel dele. Mas e quem cobra o Renato? Quem conversa com o Renato? Quem vai dizer para o Renato que o time está rendendo abaixo do que o papel mostra? O Grêmio tem um grupo qualificado, o Grêmio tem bons jogadores, mas o resultado dentro de campo até agora não mostra isso. Ele perdeu a Recopa, time de transição, uma escolha dele. Ele perdeu a decisão do turno do Campeonato Gaúcho, ele fez um enfrentamento com um rival dentro da arena, onde ele ficou inferior tecnicamente, o jogo terminou empatado, mas o Internacional se saiu melhor. Ele tem uma vitória interessante contra o América, ele tem a vitória no Grenal no primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Ainda assim, o rendimento da equipe do Grêmio está bem abaixo daquilo que a gente espera. O Grêmio agregou 5 titulares na temporada, o Grêmio amadureceu os seus garotos, o Grêmio tem um banco de reservas qualificado e o Grêmio trouxe jogadores que são apostas do próprio Renato. A saber, 2, as mais importantes, além de outros menos votados: Diego Souza e Thiago Neves. O Diego Souza está dando a resposta, ele não foi bem no Grenal, mas ele está dando uma resposta positiva. E eu tinha a convicção disso. Como eu também tinha a convicção de que o Thiago Neves iria render, e acho que ainda poderá render ao longo da temporada. Mas o Thiago Neves está abaixo, e nós já estamos na metade do mês de março, e ele não conseguiu se encontrar ainda. Vamos a tempo, ok. Mas antes do Thiago Neves, o Renato tem a obrigação de dar espaço a meninos como, por exemplo, o Jean-Pierre, que é de outra característica, mas que talvez não tenha espaço no time para jogar junto com o Thiago Neves. O Renato dificilmente vai jogar com 2 jogadores que têm, entre as suas características, a armação, ainda que o Thiago Neves seja mais ofensivo e jogue mais próximo do centroavante. O Jean-Pierre parte mais de trás. O PP, por exemplo, está pedindo passagem no time do Grêmio e o Renato não o promove. Quem vai cobrar o Renato? Eu vou esperar que o Paulo Luz, o vice-presidente de futebol, vou esperar que o Klaus Câmara, o executivo de futebol do Grêmio. Não. Isso não tira o tamanho do Luz e nem do Klaus Câmara. Acontece que o Paulo Luz é aquele dirigente que não foi preparado para ser dirigente do departamento de futebol. Ele é um homem da confiança do clube, serviços prestados no bastidor, é um homem que está no conselho junto com o presidente Romildo Bolzan, é um grande gremista, mas isso não significa que ele tenha bagagem de futebol, conhecimento de vestiário e principalmente tamanho para chegar para o Renato e dizer assim: Renato, o nosso time jogou pior que o Inter no Grenal. Renato, nós tínhamos a obrigação de vencer o Caxias o primeiro turno.
Renato, no segundo tempo do Grenal, o Inter lá no Beira-Rio, o Inter com um jogador a menos foi melhor que nós. O Klaus Câmara é o executivo de futebol. Nós tivemos um ponto dessa temporada em que o Klaus Câmara negou de forma veemente, acho que isso foi lá em Pelotas, na decisão da Recopa, as chegadas de Thiago Neves e Diego Souza, e 5 minutos depois, ao seu lado, o Renato dizia que os jogadores já estavam contratados. Depois o Renato saiu com uma desculpa esfarrapada, dizendo que não é bem assim, não, que fez aquilo para viabilizar, achava que era a melhor maneira de viabilizar o negócio, enfim, que entendia, o Klaus foi esperto, que nada. O Renato atropelou o Klaus Câmara. Alguém deu uma letra pro Renato e no dia seguinte ele recuou. Porque o Renato é maior que esses dirigentes. Ele é muito maior que o Paulo Luz. Ele é maior que o Klaus Câmara. O Klaus Câmara está há pouco tempo lá trabalhando como executivo de futebol do Grêmio. O Paulo Luz desembarcou agora, depois do grupo de jogadores montado, depois de todas as reformas que o presidente Bolzan e o Renato fizeram em departamento médico, departamento físico, departamento de comunicação do clube, desembarcou o Paulo Luz. Estava lá no conselho, aí ele foi guindado a condição de vice de futebol. Dificilmente o Paulo Luz vai chegar para o Renato e vai dizer: Renato, eu acho que tem que acontecer assim, tem que acontecer isso. Não. E aí isso faz desta relação uma ação entre amigos. Só existe hoje no Grêmio, na Arena, uma pessoa com tamanho e com capacidade reconhecida para cobrar o Renato. E isso deve acontecer. E ele atende por Romildo Bolzan Júnior, justamente o presidente do clube. É uma pena que o presidente tenha que se expor a isso, mas ele já tem bagagem e trajetória com tamanho suficiente para chegar para o Renato e falar assim: Renato, com este grupo de jogadores, você tem que fazer esse time render mais. E o presidente vai ter que cumprir essa tarefa. Porque senão fica muito fácil. Assim como o Renato cobra os jogadores, ele tem que saber que numa relação profissional isso é comum. Ele tem que aceitar ser cobrado. Eu até acho que ele aceitaria, desde que fosse. Desde que fosse. Eu me lembro de Duda Crefe, quando o Grêmio tomou 5-0 do Flamengo na semifinal da Libertadores do ano passado, que disse assim: nós vamos ter uma conversa de amigo com o Renato. Ora bolas, conversa de amigo depois de tomar 5-0 no lombo. Conversa de amigo. Talvez por isso o Duda não esteja mais no futebol gremista. Não se age assim. A relação tem que ser profissional. Você não precisa fritar o seu treinador publicamente. Você pode dizer: nós vamos conversar com o Renato, vamos entender e vamos pedir providências. Pronto, isso basta publicamente. Mas internamente, o Renato tem que ser criticado. Tem uma polêmica que está se armando na aldeia, porque o Renato deu a entrevista coletiva, no domingo na Arena, ele entrou lá no gramado com o time, entrou para ir até a Casa Mata de máscara, chegou na entrevista coletiva pós-jogo também de máscara, como fazendo um alerta, o que é justo, de que as autoridades desportivas precisariam tomar providências para que os jogos fossem cancelados. O Renato abre a entrevista coletiva e diz assim: olha, isso é uma questão de sensibilidade. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas o futebol não pode continuar. Ele quis dizer isso quando ele coloca a máscara, a exemplo de todos os jogadores do Grêmio. O que o Renato está querendo dizer? Que ele chegou a dizer: quer dizer que se afastam os torcedores, mas e nós que somos seres humanos, então também não temos que nos precaver? E aí no final do dia, no Rio de Janeiro, na beira de praia, ele estava jogando futevôlei. As agências de notícias registraram esse momento. O futevôlei tem a mesma possibilidade de contágio do coronavírus que o futebol. É jogado a hora livre, a exemplo do futebol, se despeja lá uma quantidade de suor impressionante, a exemplo do futebol. Mas eu não encosto no companheiro. Não, você encosta na bola e o companheiro encosta na bola. Pode pegar? Pode pegar. Na mesma proporção que o futebol, pode pegar no futevôlei, como pode pegar em outras atividades esportivas. Eu não vou entrar nesse detalhe de fazer uma crítica excessiva ao Renato por isso. Acho que isso não é o mais importante. O que eu quero é que o presidente Bolzan cobre do Renato um melhor rendimento da equipe. Eu só acho que é uma incoerência do Renato. 13h dá uma entrevista de máscara, tentando dizer que os jogadores têm que ser preservados, integrantes da comissão técnica, e no final do dia, no Rio de Janeiro, está jogando futevôlei com os seus amigos na beira de praia, suando, tendo contato com bola, com rede, com jogador. O contato é menor que no futebol? Sim, o contato é menor, mas ele pode acontecer. E tem o contato com a bola, e tem o contato com o equipamento, então ele pode acontecer. Eu só acho uma incoerência. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu acho que isso não torna o Renato melhor ou pior treinador. Eu acho que ele só precisa ter uma coerência. Mas penso que é a hora do presidente Romildo Bolzan entrar em campo e cobrar do treinador medidas
para que o Grêmio tenha um rendimento à altura do elenco que a direção entregou para o seu treinador. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.